Esse é o ConimaCast, o seu podcast de mediação, arbitragem, dispute boards, negociação e outros métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. Uma iniciativa do Conima, com patrocínio do CAN-CCBC, Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Olá, estamos todos aqui com mais um ConimaCast. E hoje, que é um programa voltado para divulgar os métodos privados de solução de conflitos e suas boas práticas. E o Conima hoje tem o prazer de receber Flávio Crossi Caetano e Francisco Maia. Eu vou falar rapidamente a mini bio deles, porque eu tive que resumir, né, gente? Porque cada um tem, assim, eu demoraria quase que o podcast inteiro para comentar a história desses dois homens grandiosos e que tem muito para nos contar sobre a mediação, sobre a história dos métodos de solução de conflitos no Brasil. Eles são ícones. Vocês não imaginam a alegria que eu estou hoje aqui de poder ser a portadora, a porta-voz desse momento. Então, bom, o Flávio, ele é advogado, mediador de conflitos, professor de mediação e arbitragem da PUC de São Paulo, mestre e doutor também pela PUC e foi secretário nacional da Reforma do Judiciário de 2012 a 2015. Coordenou a comissão de especialistas que elaborou o anteprojeto de lei que deu origem à lei de mediação. O Francisco Maia Neto, presidente da comissão de arbitragem da OAB de Minas Gerais e membro das comissões de juristas do Senado e do Ministério da Justiça para a elaboração da lei de mediação. E também é importante a gente falar que ele preside o Conselho Jurídico do Sinuscom. Eu também sempre conheci o Maia, sempre ligado a essa área imobiliária, de construção. Ele sempre teve uma atuação, sempre teve e tem, diga-se de passagem, uma atuação muito grande nessa área imobiliária, né? Ele teve um trabalho muito forte e juntou com a mediação, com os métodos, né, adequados de solução de conflitos, e aí você pode incluir os dispute boards, porque a gente só fala de mediação e arbitragem e não fala dos dispute boards. Então, eu não gosto de fazer esse alento. Bom, gente, mas hoje a gente está aqui porque esse ano nós vamos comemorar os 10 anos da lei de mediação. E como eu já estava na introdução falando, vocês foram pessoas, foram não, né? São ícones dessa história. E aí eu tenho que começar assim, eu gosto de colocar aquele retrovisor, né? E voltar um pouquinho no tempo e olhar o que a gente estava vivendo naquela época, como é que era. Porque tem muita gente que hoje começou a estudar mediação, pegou ela pronta, bonitinha, arrumadinha, e não sabe o que a gente estava vivendo naquele momento. E o podcast tem isso, as pessoas vão ouvir um pouco o contexto, como é que estava a história. Então, acho que isso a gente pode começar a contar, né? Um pouquinho. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aqui. A gente não tem, muito informal, então a gente não tem um pouco dessa formalidade e a gente vai conversando. Então, a gente pode começar pelo Francisco? Pode. Mas o Flávio, ele talvez teria mais condições de fazer uma retrospectiva histórica, mas nós tivemos alguns projetos de lei que chegaram a avançar até no âmbito legislativo, mas eu acho que o grande trunfo dessas comissões é que elas vieram muito de baixo para cima, eu diria assim. Quando eu falo de baixo para cima, quando chegou ao parlamento, ele já chegou com uma visão da seara jurídica, da seara também judiciária, porque tanto a ministra Nancy Andrighi como o ministro Marco Aurélio Belize, era Belize, né, que era o nosso companheiro lá, Buzzi. Perdão, o Belize é o outro, desculpa, o Buzzi. Eles vieram do STJ compor
a comissão do Ministério da Justiça e o ministro Luiz Felipe Salomão foi o presidente da outra comissão. Quer dizer, nós tínhamos o meio jurídico, o meio judiciário envolvido num trabalho que ele canalizou uma série de informações. É claro que, se não houve unanimidade, eu posso dizer que houve um consenso majoritário na elaboração desses anteprojetos da lei. Então, eu faria essa breve introdução só para contextualizar. Eu acho que foi um sucesso desse trabalho ter resultado na legislação que nós temos hoje. Bom, queria primeiro agradecer a possibilidade de estar aqui no podcast do CONIMA, parabenizar o CONIMA, né, pela iniciativa, e a querida Alessandra Bonilha e a Valéria Monerá também. É um prazer estar com vocês e com o dileto amigo, companheiro de comissão, o Francisco. O meu lugar de fala, né, onde eu estava quando as coisas aconteceram, eu era secretário nacional da Reforma do Judiciário, que tinha na sua pauta, uma das suas pautas era a mediação. E aí foi muito interessante, porque quando eu assumi a secretaria, o ministro da Justiça, que era o Zé Eduardo Cardoso, pediu que nós fizéssemos um diagnóstico do sistema de justiça e olhássemos o que o Poder Executivo poderia colaborar com o sistema de justiça. E ao fazermos o diagnóstico, nós nos deparamos com o assunto da mediação. E aí dissemos a ele: olha, ministro, mediação é algo que já se faz na prática, é algo que já tem uma resolução excelente do CNJ dispondo sobre o tema, mas tem um problema. Há projetos de lei antigos no Congresso, que eu me recorde, posso estar errado, vocês me ajudam aí, mas tinha o da Zulaia Cobra de 98, tinha, eu acho que 2005 de alguém que não lembro, depois o do Ferraço, né? E aí a coisa estava mal parada no Congresso, e ao mesmo tempo se discutia o novo CPC, em que o tema da mediação ia se fazer presente no CPC. Isso dentro do Brasil. E aí nós falamos para o ministro, olhando para fora, o Brasil está muito atrasado. Os Estados Unidos faz desde a década de 70, 80, Europa 80, 90, América do Sul 2000. A gente está em 2000, né? Era 2013, né, Francisco? Me corrija aí, mas era isso. Não, 2013. E nós, né, e a gente está, então, acho que é o momento. E aí ele falou, então, topo esse desafio, acho que pode ser um dos projetos da secretaria, então acho que o começo é montar uma comissão para se discutir. Ao que nós dissemos a ele, ministro, com uma diferença, a comissão não deve ser de juristas, mas sim de especialistas, porque como nós entendemos que a mediação vai muito além do mundo jurídico, era importante que nós tivéssemos essa compreensão de largada, inclusive colocando pessoas na comissão que não são do mundo jurídico. Aí ele topou. E aí aquelas coisas da vida, e o Francisco até brincou aí dizendo que era um agente duplo, né? Aquelas coisas da vida, acho que era o momento, viu, Alê e Valéria? Era momento político para isso, de uma pauta positiva, porque ao mesmo tempo que o Ministério da Justiça lança a sua comissão, o Senado, presidente do Senado na época, o senador Renan Calheiros, monta uma comissão para discutir a reformulação da lei de arbitragem, e aí coloca e mediação. Não era o tema principal, mas colocou mediação. E chamou para coordenar essa comissão o nosso querido ministro Luiz Felipe Salomão. E aí, desde cara, se deu esse primeiro problema. E o Francisco estava nas duas comissões, bem lembrado, e nos ajudou, né? Porque esse foi o primeiro problema que nós enfrentamos. Como que duas comissões vão discutir a mesma coisa ao mesmo tempo? E aí nós tivemos que nos reunir várias vezes com o ministro Salomão para definir um cronograma de quem faria o quê, e para que nós não trombássemos, não tivéssemos esse conflito, né, Francisco? E aí, Alessandra, foi muito interessante, porque o que o ministro falou, esse foi o combinado entre nós. Olha, eu vou tocar a arbitragem aqui, vocês tocam a mediação. Eu vou cuidar, dizia ele, né, na minha lei, apenas da mediação privada, que me interessa. E aí, quando vocês acabarem o texto de vocês, a gente vai colocar no nosso projeto, na medida do possível,
absolutamente tudo que vocês trataram de vocês, porque aí não vai ter problema. Então, esse foi o primeiro acordo que nós fizemos para que... Mediação da mediação. Já foi na prática, né? E aí o segundo, só para falar um pouquinho desse histórico, aí eu devolvo a bola, o segundo acordo que teve que ser feito foi com o pessoal que estava levando o CPC adiante. Porque enquanto a gente pretendia uma lei de mediação que fosse ampla, né, que tratasse da mediação judicial, da extrajudicial ou privada, mas que tratasse também daquilo que envolvesse o poder público, porque no nosso diagnóstico o poder público era o principal litigante, com 51% dos processos, então é claro que o poder público tinha que participar. Havia uma forte resistência dos deputados e juristas que estavam envolvidos com o CPC, dizendo que uma lei de mediação não deveria existir, que ela deveria ser assimilada ou absorvida pelo novo CPC. Na época, o relator era o deputado Paulo Teixeira, e que era assessorado de perto pelos queridos professores Ada Pellegrini e Kazu Watanabe, né, a turma da USP. E havia, claro, uma preocupação com a qualidade do que ia ser feito. E nós conversamos bastante com o deputado e dissemos isso: olha, deputado, primeiro, há momentos em que vai haver, sim, uma coincidência de temas. E aquilo que for judicial, que a nossa lei for tratar, é importante que a gente caminhe juntos, para não haver conflito do que vai ser escrito. Mas a lei de mediação se pretende mais ampla no termo, né, no conceito de mediação, em tudo que é mediação, do que o CPC. E é importante que cada um fique no seu quadrado, né? O CPC cuida de processo. A lei de mediação vai ser mais ampla do que isso. E foi importante também, acho que nós conseguimos fazer um acordo. Tem uma outra coisa que para quem gosta de estudar as leis, tem um conflito, assim, nada muito sério, mas tem alguma coisa um pouco diferente, mas com uma interpretação sistemática a gente consegue chegar a um bom resultado. Mas esses foram os desafios iniciais. Tá? Eu sei que outros a gente vai avançar sim, mas acho que, passando o histórico, esses foram os desafios iniciais. Então, Flávio, que desafios que a gente encontrou nessa época. Eu me lembro muito bem, ali pelo CONIMA, que a gente sentava, discutia as preocupações que a gente tinha, que lei que ia sair. Maia, e você? Me conta um pouquinho, pela sua perspectiva, você como agente duplo, como bem falou, conta um pouquinho. Eu tinha... Olha que experiência aí. Preciso explicar um pouco dessa coincidência, porque houve uma nomeação de 21 membros para compor a comissão do Senado, pela presidência do Senado, e eu fui escolhido, tive a honra de ser um dos escolhidos. Mas, nesse paralelismo que o Flávio citou, o Ministério da Justiça enviou um ofício à OAB Federal, e, na época, eu era secretário-geral da Comissão Nacional de Mediação e Arbitragem. Então, o presidente Marcos Dias Coelho nomeou a mim e o Aldemar, que era o presidente, para também compor essa comissão. Bom, obviamente não tinha problema nenhum, muito pelo contrário. Agora, eu acho que o Flávio foi interessante, porque o Flávio ele fez uma narrativa da alta cúpula, né? Como que ele teve que costurar no Senado, com ministros do STJ, com uma comissão de juristas de outro projeto de lei, foi importantíssimo também para a reforma do CPC, né? Mas, da nossa parte, eu também, assim, eu procurei, de certa forma, também separar um pouco, porque, como eu era representante da OAB na comissão do Ministério da Justiça, eu tinha que me voltar para os meus pares. E, nessa época, nós lançamos uma ideia no Conselho Federal que até hoje deixa saudade para todos que participaram, que foi o COPREMA. O COPREMA foi o Colégio de Presidentes das Comissões de Mediação e Arbitragem da OAB. Nós conseguimos reunir 28 representantes, porque tinha as entidades nacionais também, o CONIMA, o CEBAR, a ABARB, os estudantes de arbitragem, e tinha a CBMAI,
que era das associações comerciais, daquele circuito, e nós conseguimos reunir 28 membros, além dos membros da Comissão Nacional. Isso deu uma capilaridade muito grande a esse sistema OAB, vamos chamar. E, do outro lado, eu também procurei, a Alessandra é testemunha disso, eu procurei fazer uma interlocução, principalmente na área da mediação, que não era a minha área prioritária, da arbitragem, sim, mas eu tinha pouca experiência comparado aos demais, talvez com a arbitragem, ou comparado com a minha experiência na arbitragem, e aí eu procurei envolver muitos mediadores. Eu já vivia o ambiente do CONIMA, que é um lugar espetacular, pessoas de altíssimo gabarito, que tem um trabalho fantástico, e nessa questão nós discutimos muito as questões, e cheguei, isso eu tenho que confessar aqui nesse podcast, eu cheguei a ser divertido por causa disso. Eu estava abrindo o que estava acontecendo nas produções demais. Quando, inclusive, eu procurei os jovens da BEARB para pedir a eles sugestões, uma pessoa me ligou e falou que houve um frenesi entre eles. Pô, antes disso, né? Eu não me arrependo, não. Eu tenho certeza que isso ajudou demais da conta. Eu ouvi muita coisa boa, principalmente da mediação, eu vou usar uma expressão comum, mas aquela visão do chão de fábrica, dos mediadores do dia a dia. Como você falou, Flávio, a mediação no Brasil já existe há muitos anos, né? E existe uma massa crítica, já existia na época, existe hoje muito mais, mas de pessoas de altíssimo gabarito. Eu nem vou citar nomes aqui para não cometer injustiça, mas eu diria que todos estão abrigados no CONIMA e foram muito relevantes quando nós levamos algumas dúvidas, questões. Quando havia alguma opinião divergente, eu procurava decantar isso e trocar ideia com eles. Então, eu acho que foi uma experiência muito rica, pelo menos eu procurei viver essa função de buscar interlocução com a sociedade civil. Eu me lembro, acho que é até importante falar, que assim, justamente esse papel de você não ser um mediador, não estar, né, dentro do ambiente, e a gente dentro dessa vivência, e eu lembro muito disso, porque você tinha aquela questão do mundo judicial e do mundo privado. E isso era uma dificuldade, porque as visões, a forma, como que vai ser, e você tinha uma necessidade de contemplar essas carências, contemplar como é que vai ser agora com a lei, e aquela coisa, ainda tinha gente brigando, vai ter lei, e já estava tudo posto, né? E uma outra questão que daí eu também acho interessante a gente colocar essa provocação aqui, para a gente tratar depois do presente, mas já colocando algo que ficava sempre a discutir. Precisa de advogado? Não precisa de advogado? E também esse era o ponto ficava sensível. E eu, como sempre transitei como mediadora nos caminhos do judiciário e do privado, eu também fiquei muito cheio de fala, porque a gente tem essa escuta e essa oportunidade que você teve de levar. Então, fantástico, né? A gente ter pessoas com escuta aberta para criar. E dois mediadores. No final, vocês foram grandes mediadores. Né? Grandes mediadores. Então, assim, esse ponto importante. E aí, assim, a gente vai nesse processo de evolução, porque você fala, nesses 10 anos, muita coisa aconteceu para lá. E a gente continua ainda tendo essa questão da mediação dentro acontecendo dentro dos sejusques, e ela abrindo, né, ainda que poderia estar na área privada, está com um compasso bem evolutivo, andando muito bem, mas ainda precisa evoluir mais. Está indo bem, mas a gente sabe que tem todo ainda um esforço que a gente precisa fazer. E aí eu queria provocar vocês um pouquinho mais como é que vocês estão sentindo, como é que vocês estão sentindo esse processo evolutivo, para a gente depois falar um pouco do presente. Mas eu queria só dar mais um testemunho
histórico, aí Lógico, depois eu acho que da parte aí do momento atual, o Francisco fala e eu entro depois de novo, tá? Pode ser assim? pode. Ainda sobre a parte histórica, a gente conversando aqui, eu estava lembrando de uma coisa. Uma outra questão foi essa questão inicial, se apresentava um projeto de lei ou não, porque existia uma resolução muito boa, né, do CNJ. E aí muitos dos colegas preocupados com isso, porque achavam que a lei ou o CPC poderiam tirar os ganhos, né, da resolução. Estavam preocupados com isso. Eu até poderia dizer, se pudesse dar uma nomenclatura, eram os mediadores e mediadoras raiz, né? Pelo amor de Deus, não mexe nisso que vocês vão tirar o que tem bom. E aí, para que a gente conseguisse ir adiante, os argumentos principais foram, primeiro, resolução é resolução, gente. E, infelizmente, a segurança jurídica é pequena. Pode se mudar, imagine, não é o que estava no horizonte, mas imaginemos que mude a presidência, a composição do CNJ e aí essa política desaparece. Então, estar em lei é mais seguro para o Instituto. Sendo mais seguro para o Instituto, é mais seguro para tudo. As pessoas vão querer aderir mais à mediação ao saberem que há uma lei por trás que dá segurança jurídica ao resultado da mediação. Eu acho que com isso a gente conseguiu superar essa questão inicial e partir para a lei. Mas também houve um acordo nosso com o pessoal do CNJ. Olha, e com o pessoal os mediadores raiz, né? O pessoal do chão de fábrica que o Francisco disse. Olha, nós vamos buscar mexer o mínimo naquilo que é mediação fora da justiça, para que a gente realmente não corra o risco de perder aquilo que já existe. Tá? Então, realmente, essa preocupação existiu. A segunda coisa que eu queria dizer é sobre a participação do advogado ou não. Esse foi um dos embates mais fortes na nossa comissão, acho que o Francisco lembra bem, né? E porque, é claro, havia gente que defendia que o advogado tinha que estar em tudo. Primeiro que o advogado, a mediação só podia ser feita por advogado, o mediador e a mediadora tinha que ser advogados ou advogado, primeiro. Então a gente teve que vencer esse obstáculo para dizer que não, é bacharel de qualquer Com 2 anos graduação. de formado. Lembra? Mas eu estou até vendo aqui na lei, eu lembrei hoje. E a segunda era se o advogado era indispensável ou não para a mediação extrajudicial. E nós chegamos a um acordo na comissão que se de um lado tiver advogado, do outro tem que ter. Mas era possível sim, sem advogados, porque a gente não queria exatamente engessar o que já existia. E aí, só para contar um fato curioso, quando houve esse embate que mediador tinha que ser advogado e não sei o que mais, nós tínhamos na comissão uma pessoa, a notória mediadora, se não for a maior de todas, a nossa querida Tânia Almeida, que era a voz do bom senso na comissão. E quando começou aquela disputa na comissão, se era, se não era, aí eu só olhei para a Tânia e falei, olha, pessoal, olha quem está aqui na mesa, quem está aqui na nossa comissão, talvez a maior mediadora do país, que está bem longe de ser advogada. Então, acho que a presença dela responde a essa discussão. É isso. Fantástico. Me lembro bem também desse período e dessa importância. Fala, Francisco, que eu queria te ouvir aí. E tinha também a ministra Nancy Andrighi. Ela era contra também a presença do advogado obrigatório, não como mediador, mas e no final, eu falei, não, ministra, nós temos que contratar. Ela falou, não. Aí ela disse, já que vocês querem. E a Tânia, realmente, você lembrou bem, a Tânia, eu me recordo que nós começamos algumas discussões e cada um falava, né? É um ambiente mediacional, como a Alessandra bem colocou, porque era muita gente querendo falar, muitas opiniões, havia uma certa ansiedade, sempre todos olhando para a mesma direção, mas tinham visões diferentes. E, em determinado momento, alguém virou, não lembro nem se foi eu, ou o Demar, da OAB, mas eu me recordo que era eu. Não, então vou votar. Nossa, a Tânia quase morreu. Por quê? Numa condição de mediadores, nós vamos votar. Eu não aceito isso. E ela deu uma aula para nós da construção do consenso. Eu me recordo muito bem
desse Ela é episódio, fantástica. e foi muito bom isso, foi um aprendizado, sempre eu recordo isso com a Tânia. Mas aí a Alessandra me pediu, só para a gente avançar um pouquinho, porque se a gente for cantar a história, né, Flávio, nós não saímos. Nossa, isso é porque eu não estou pedindo para vocês contarem as histórias que ninguém pode ouvir, né? Não, essas não. Aí o nosso Os perguntou bastidores. sobre essa visão atual, né? Porque assim, a gente tem 10 anos de lei, e claro que isso tudo, a gente, eu estou aqui, né, nesse tempo só de lei, eu já tenho muito para trás da lei, comecei muito lá atrás, mas vocês, a gente está colocando como um marco, né, de falar desses 10 anos de lei. A gente passou por várias situações, a gente tem visto a mediação mudar, né? O caminho da mediação mudar, tanto a mediação no âmbito judicial, que eu às vezes nem chamo muito de mediação, mas a gente chama de uma forma porque é uma política pública, ela tem ela tem como é que eu falo? Ela tem uma importância para resolver problemas, até porque eu atuei, eu sei quando você está ali com pessoas, principalmente que não têm acesso à justiça. Então, eu falo que essa resolução do CNJ, ela teve uma importância, um marco no Brasil, e você tem pessoas ali trabalhando em prol da comunidade. Isso é só quem viveu lá no chão de fábrica, e eu vivi isso muito tempo fazendo um trabalho ali, eu sei. Então, uma transformação de uma necessidade para a comunidade, para as pessoas que recebem esse serviço. E como isso vem sendo aprimorado, eu vejo, eu estou ali também com alguns juízes, e pode ser melhor, pode, porque sempre a gente pode melhorar. E também eu queria ver isso do lado público, mas tem um lado privado também, que a gente tem que sempre ir lá pelo CONIMA, a gente cuida, tem que cuidar muito. Eu volto também a botar na tecla do advogado, porque a gente encontra coisas também distorcidas que a gente precisa olhar para as boas práticas. E daí eu passo a palavra para vocês, para como que vocês têm visto isso aí ao longo da prática, dos exemplos que vocês podem trazer no dia a dia de vocês. Aí. Eu acho o seguinte, Alessandro, bom, você falou um conjunto de coisas, eu vou tentar sistematizar isso. Primeiro, a questão da lei de mediação, é óbvio que ela foi importantíssima. A existência de um marco legal, ainda que tenha se positivado questões óbvias, elas foram importantes estarem inseridas no marco. O grande problema que eu via, desde a época que eu entrei nesse universo da mediação pelas mãos do CONIMA, fiz capacitação e comecei a enxergar é que o advogado via com desconfiança o Instituto da Mediação e não como um ganho. Inclusive, existe uma questão histórica, já que nós estamos rememorando, que ocorreu nessa mesma época, foi quando nós inserimos no Estatuto da OAB a questão dos honorários advocatícios que não são reduzidos quando se chega a um desfecho para o conflito por um meio adequado, alternativo, como queira chamar, mas parece que a lei, o Estatuto ficou como meio adequado de soluções de conflito. E isso foi uma vitória da Comissão Nacional de Mediação e Arbitragem, inclusive porque existiam conselheiros federais na comissão, foram fundamentais nisso. E isso eu acho que foi um ganho muito grande. Agora, eu digo sempre, nós precisamos ainda ensinar o advogado a atravessar a rua, gente. Porque ele se esquece da mediação. Tem que pegar a mão dele e falar, vamos ver, por mais que esse esforço. Eu vou dar um exemplo prático, para não ficar aqui só na teoria. Neste momento, nós estamos vivendo um momento muito importante. O CONIMA, juntamente com o Conselho Jurídico da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, tendo o nosso presidente, o Fernando Guedes, na liderança desse movimento, e que encontrou imediatamente a acolhida do Joaquim Muniz, nós assinamos em Salvador esse ano, ano passado, perdão, uma
um protocolo de intenções, um memorando de entendimento, e estamos lançando para que as nossas 96 entidades reunidas na CEBIC, que são os Sinduscons, Secov, Cicepotes, essas que reúnem infraestrutura imobiliária e construção, eles possam ter acesso às entidades filiadas ao CONIMA e buscar memorandos de entendimento. Inclusive, em São Paulo, já tivemos o primeiro efeito prático, que ainda nem lançamos o projeto, mas eu julgo já um efeito reverberador disso, que foi a Câmara da Associação Comercial de São Paulo, que já assinou esse protocolo do Consecov de São Paulo, assumindo as mediações. Então, eu estou dizendo de um setor, que é o setor da construção do imobiliário e infraestrutura, que são um setor gigantesco, a capilaridade dele é incrível. Agora, seguros, franquia, a gente precisa fazer isso. Gente, existe mediação, não precisa ficar demandando. Vamos tentar, porque é esse o grande mostrar. A OAB tem um papel fundamental nisso. Nós criamos, inclusive, na gestão passada, a Comissão Mineira era mediação e arbitragem, eu tive a honra de presidir. A grande trabalho nosso foi fazer cursos advogando a mediação. Eu chamei meus colegas, nós precisamos falar para o advogado. Não adianta informar mediador nós já temos muito. Nós precisamos ensinar o advogado a advogar na mediação, ou até mais, advogar com a mediação. Está fechado seu microfone. Eu fechei. Perfeito, Maia. Eu vou até passar direto para o Flávio, porque, assim, depois eu faço um comentário. Não me xinga, não. Mas, perfeito, eu estou aqui endossando, endossando embaixo essas palavras. Gostei muito de ouvir também o que o Francisco disse. Eu gosto sempre de lembrar as lições do Frank Sander lá na Pound Conference, né? Sobre quando ele discutia lá a criação dos tribunais multiportas, em que ele dizia das 4 etapas que têm que ser seguidas, né? Da institucionalização, da sensibilização, da capacitação e da profissionalização. E eu acho que, olhando de 10 anos para cá, acho que nós temos, claro, os aspectos positivos e aquilo que ainda precisa ser melhorado. Como positivo, acho que nós conseguimos esse passo inicial, que é conceitual, que é a mediação, e institucionalizar mesmo. Eu acho que, aí eu vou para o lado judicial, tá? No PEMEX e Sejusques, claro que isso ainda está em avanço, mas isso foi institucionalizado, isso hoje faz parte de uma política pública de justiça. Nessa parte de institucionalização, eu acho que nós estamos devendo ainda na parte privada. E aí gostei muito de ouvir o que o Francisco disse, porque está mostrando uma forma de expandir. Porque como o privado é mais solto, é mais diluído, né? São muitos atores, você não tem algo que congregue e consiga, né? Vamos fazer assim, uma política privada de levar a mediação adiante. Então, acho que da parte do judiciário a coisa institucional, sim. Por parte fora, a parte privada, eu acho que estamos em evolução. E para a parte pública foi fundamental, porque sempre se dizia muito isso, eu não posso fazer acordo, eu não posso transigir, porque eu tenho o princípio da indisponibilidade de interesse público, tenho que ir até o final, e muitos servidores e agentes públicos preocupados com o que eles dizem, o risco CPF. Com a lei, eles passaram a ter a segurança jurídica para tratar isso de forma diferente. E aí vocês acompanham, né, o boom que isso teve, né, inúmeras iniciativas de prefeituras, de governos, em tudo. Então, acho que abriu uma porta que não existia e vejo que o poder público, em geral, se beneficiou muito disso, né? A AGU já fazia muito bem, acho que isso está caminhando. A parte de sensibilização passa pelo que acontece hoje, e isso foi fruto da lei, de levar para os currículos educacionais, né, os currículos didáticos. Nas faculdades de Direito já é obrigatório, isso foi um ganho, eu participei disso quando estava no Ministério da Justiça, para levar ao MEC e nós aprovarmos a mudança das diretrizes, mas eu acho que isso deveria ir além da faculdade de Direito, né?
acho que dá para a gente avançar aqui nessa parte de sensibilização, não só para quem é graduado ou graduando, mas pensar um pouco para baixo também, né? Porque o tema do diálogo, da pacificação social, me parece que não dá para ficar só em quem está nas universidades, tem que começar desde o começo mesmo, né? A gente tem que ir lá para a escola, para o ensino básico, fundamental, médio, então acho que a gente tem espaço aqui para maior sensibilização, eu imagino. Parte da capacitação, eu acho que, mais uma vez, dentro do judiciário a coisa está posta, do judiciário, acho que sistema de justiça não é só judiciário, então poderíamos melhorar com defensorias, Ministério Público, advocacia pública, nossa advocacia está fazendo a parte dela, advocacia privada, mas a gente podia ir um pouco além. Mas acho que a capacitação está bem vista. Fora, a mesma coisa, né? Aí a gente precisa também estar mais atento para o que é fora da justiça. Acho que essa parte de remuneração, pelo que eu me lembre, não estou por dentro, mas talvez não esteja bem parada, né? Bem posta, em termos de judicial e em termos de fora da justiça também, assim como no poder público. Acho que isso ainda é um tema em disputa. A preocupação que eu tinha naquele momento, não sei se vocês compartilhavam, eu acho que sim, era uma preocupação do Instituto Mediação ser capturado pelo Poder Judiciário e ser este o único modelo. O que eu achava muito ruim, porque o mundo da justiça é o mundo da justiça. O mundo é muito maior que o mundo da justiça. Então, se o mundo da justiça for o mundo da vida, não me parece que seja o ideal. Então, a minha preocupação era exatamente essa. Eu via, assim, a gente precisa ter uma forma de atuação. Claro, a minha cabeça era de quem era um agente público, né? Então, a minha preocupação era justiça, sim, vamos estar perto e ver como que resolve, mas a gente tem que trabalhar muito pela capilaridade fora da justiça. Então, a minha ideia é que nós tivéssemos um plano nacional para conscientização, para incentivo da mediação, em todos os setores. Então, no setor da construção, no setor do consumo, no setor da indústria, no setor dos serviços, no setor comercial, né, nas comunidades, nas associações de bairro, nas escolas. A minha ideia é que a gente tivesse isso de forma mais organizada, né? E, claro, alguém também observando. Então, a minha vontade na época é que nós tivéssemos no Ministério da Justiça um órgão preocupado só com isso. Era a minha proposta na época. Isso não avançou e de lá para cá acho que se perdeu um pouco em termos de Ministério da Justiça o tema da mediação como ele já foi no passado. E acho que com isso há uma perda, porque falta alguém para ajudar, né, a sair um pouco do ambiente só do sistema de justiça. Mas vejo que nós estamos no caminho, né? Não adianta, não se muda a cultura em 10 anos, eu acho que é o passo inicial. O passo inicial foi dado, eu acho que foi bem dado, a gente está caminhando em solo fértil, mas temos que estar atentos. Temos que estar atentos que não vai assim sozinho, não. A gente está caminhando porque, em tese, a mediação já tem em algumas leis, né? Você já vê a mediação dentro de algumas legislações, inclusive recentemente na lei de recuperação, Sim. na lei de licitação. E aí, eu até estava ontem eu estive num congresso de insolvência, e uma coisa que as pessoas comentam, já se fala de mediação dentro de um congresso de reestruturação, isso é um avanço. Isso é um avanço. E uma coisa que a gente tem tido dificuldade, que na área pública você consegue pegar dados, porque você tem as conciliações, as mediações, você consegue trazer os dados, isso é possível. Na área privada, a gente tem dificuldade de coletar esses dados. Então, isso é algo que a gente precisa cuidar, da dificuldade de se captar dados, e principalmente, vamos supor, se eu quero fazer um recorte, a gente quer um recorte de quantas mediações estão sendo feitas na área da reestruturação, na área imobiliária, por exemplo, que é um setor que a gente sabe que tem sido feito bastante, mas a gente não consegue ter esses dados compilados, inclusive para divulgação, e a gente não consegue ter.
essa informação. E isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque já está na hora, depois de 10 anos, e hoje, com tecnologia, com Big Data, com tudo isso, é algo que eu aqui penso em termos de futuro, em termos de presente, né, de futuro, em termos de imediato. E eu estou aqui com os meus ícones, já encaminhando para o nosso, né, encerramento, assim, eu queria convidar vocês a que a gente pense sobre isso, sabe? A gente já comece, o que a gente já começa a pensar para os próximos anos, que são os nossos, como é que a gente já vai querer ver a mediação que está nichada nos próximos anos. Então, meu convite aqui, a gente já caminhando, né, para o nosso encerramento, mas é isso. Eu queria que vocês já fossem me sinalizando aí. Pode me permitir aqui uma intervenção. Engraçado, Alessandra, você falou algo que eu vou também comentar. Essa semana nós tivemos em Belo Horizonte o Seminário Nacional pela Retomada das Obras Paralisadas. Um tema espinhoso, os números são alarmantes, os prejuízos, tanto financeiros, sociais e institucionais, que têm trazido isso. E me chamou a atenção que foi um seminário organizado por engenheiros, pela Sociedade Mineira de Engenheiros, e por um centro universitário pela sua Faculdade de Engenharia. Eu estive lá para falar um pouco sobre dispute board e o tema mediação, arbitragem, dispute board, conciliação, ele fluiu. Isso é muito interessante. E isso que o Flávio falou, eu vou me permitir, então, dar uma sugestão aqui, que eu falo, a gente conversa muito, mas vamos partir para a ação, né? Por que o CONIMA não lança um programa chamado Mediação Vai à Escola? Mas não é para a escola de direito, não. É a escola de engenharia, para a escola de administração de empresa, para esses cursos de MBA. Porque, modéstia à parte, por exemplo, eu fiz a minha parte aqui. Nós temos um MBA em Negócios Imobiliários na Fundação Dom Cabral, e na hora de montar o programa, 20% da carga horária do módulo de direito trata desse assunto. Então, é uma carga horária pesada, porque modéstia à parte, eu falo com muito orgulho, deu frutos e não são poucos. Já vi mais de uma vez, porque pelo que eu encontro, depois que eu fiz o curso com vocês, porque ele é um curso do Secov com a Fundação Dom Cabral. Foi criado quando eu era vice-presidente jurídico, então eu pude opinar muito. E falo, hoje todos os meus contratos têm cláusula de mediação e arbitragem. Então, é um trabalho, talvez, de formiguinha, esse. Eu estou falando de um nicho, nós temos lá por ano 30 alunos, talvez. Mas se a gente lançasse um programa, Alessandra e Valéria, pelo CONIMA, sabe, mediação vai à escola, por exemplo, mediação e arbitragem vai à escola, não pode pôr mediação, porque mediação é a porta de entrada dos outros métodos, até para facilitar, você pode, eu digo, a mediação ela tem uma força muito grande. Teve um caso em São Paulo, emblemático, envolveu uma construção e tinha cláusula de arbitragem. Eles fizeram uma mediação incidental e eu participei até de uma simulação depois disso, como um dos árbitros, na simulação. E eu me recordo que eram 28 pleitos que tinha na obra. A mediação resolveu 25 e ficaram 3 para arbitragem, mas os 3 já eram direcionados. Eles já conseguiram confinar o conflito para depurar, para na hora da arbitragem só resolver aqueles 3 pontos. Então, a gente tem instrumentos, eu digo o seguinte, os métodos são ilimitados. Você tem o Instituto da Avaliação Neutra, que eu luto tanto por ele, e eu falar a mediação não dá para fazer questão, por exemplo, de claim de obra, não dá. Tomei um avaliador neutro, pede a pessoa para fazer, leva para mim um terceiro, e ele consegue lapidar, talvez, posições antagônicas, muitas vezes tem resquícios da gestão contratual que o participante não consegue se desvencilhar dela. Eu tive um caso desse, de uma subestação de energia, nós conseguimos chegar a um acordo por conta disso.
entendeu? Então, esses métodos eles se interrelacionam. Bom, nós estamos terminando aqui, eu não quero tomar mais o tempo de vocês e se deixar eu falo muito mesmo. Mas assim, a gente está indo para o fim, eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu ou Flávio? Não, você e eu Os dois, ué. os dois. É que a gente eu vou passar para o Flávio vai terminar. Então, Tá bom, Mas, tá bom. essa mensagem minha já foi muito longa, mas então ela é uma mensagem mais até pessoal, é uma mensagem de agradecimento, de elogio a essas iniciativas. Eu repito o que eu acabei de falar, nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, mas nós estamos conseguindo avançar, ainda que numa velocidade menor do que desejávamos, nós estamos avançando. Eu acredito nisso, tenho visto as pessoas, tenho visto depoimentos de pessoas impressionadas, principalmente depois que passam por um procedimento de mediação, e veem a qualidade, a importância da construção do diálogo, do restabelecimento da comunicação, por exemplo. E o CONIMA tem exercido um papel fundamental nisso, e eu vejo também a importância da OAB continuar. Hoje nós temos comissões de mediação e ou arbitragem na esmagadora maioria, e quase a totalidade das subseções, uma ou outra, às vezes só tem de mediação, não tem de arbitragem, mas isso tem sido um esforço muito grande. Então, eu termino aqui dizendo a enorme satisfação de estar aqui, rever o Flávio, estar com a Valéria e com a Alessandra também, que a gente encontra mais por conta do CONIMA, e esperar que a gente volte a se encontrar mais, que a gente possa ter mais oportunidade dessa para discutir os métodos adequados de soluções de conflitos. obrigada, Maia. Flávio. Eu também, com a palavra, considerações finais, né? Eu gostei muito do que o Francisco disse, né? Da gente ter coisas na prática. Eu acho que a gente teria que dar um salto. Na época da comissão, nós achávamos que não era o momento do salto, que queríamos ser cuidadosos. Mas eu acho que passados 10 anos já seria o momento para se retomar a discussão da mediação, da pré-mediação, né? ou da mediação pré-justiça como sendo obrigatória, aquilo que existe na Argentina. Eu acho que nós teríamos um boom da mediação se nós levássemos isso adiante. Então, estabelecer a mediação como etapa obrigatória para se ajuizar algo que possa ser mediável, eu acho que seria um avanço daqueles de dar um cavalo de pau, sabe? Segundo, eu acho que a gente superou, não por completo, mas praticamente superou, esse tratamento talvez um pouco burocrático dentro da justiça, como se a mediação fosse uma etapa que nem todo juiz, nem toda juíza gostava, e cumpria assim, pulo isso aqui, ou vai lá, mas volta, que não vai dar em nada. Eu acho que isso está melhorando, embora não tenhamos superado 100% isso, mas está melhorando. Vejo os advogados e advogadas também mais sensibilizados com o tema, e aí Francisco falou muito bem do trabalho da OAB, é verdade. Os advogados eram muito resistentes no começo, que achavam que se perdia o mercado, e o Francisco trabalhou muito com isso para mostrar, olha, ao contrário, está abrindo um segundo mercado, e o mercado está difícil, então é importante ter um segundo mercado. O mercado da advocacia não está fácil, então abre um novo. E os grandes escritórios hoje têm departamentos só disso, né? O que mostra que também estamos vencendo essa etapa. Acho que por parte do poder público, como eu disse, há uma sensibilização, hoje já há uma capilaridade, então está em fase de expansão. E penso, assim como o Francisco, que o CONIMA poderia ter esse papel de ser o grande agente aglutinador das experiências na área privada. Acho que o CONIMA podia ter projetos pilotos como o que o Francisco disse, e poderia ter, viu, Ale, acho que você se preocupa com isso também, ser o CONIMA o lugar da base de dados. Na lei dizia que o Ministério da Justiça poderia estabelecer um banco de boas práticas, não sei o que mais. Eu acho que o CONIMA podia fazer isso.
tem legitimidade para isso, é o local certo para isso. E hoje, como a gente tem acesso a mais dados que tinha no passado, eu me comprometo, viu, se você quiser, pelo CONIMA, a gente discutir isso. Nós temos lá na PUC um seria núcleo de ótimo. jurimetria, a gente pode trabalhar um Então, projeto. esse é um ponto Tá? Eu importante. topo. Eu posso dizer que a gente faz por lá com você, Eu é acho um que prazer. a gente podia pensar nisso, porque é um ponto Sim. importantíssimo. Está se pedindo, inclusive, enfim, fica esse... Então, olha, que maravilha. Já sai com 2 ideias aqui. Você viu? Você viu? Ó, já saí com 2 tarefas, viu, Valéria? Estou saindo com 2 tarefas. Joaquim, a minha parte. Joaquim vai adorar isso aqui. Joaquim vai adorar. Vai adorar. Gente, E para finalizar, eu só queria dizer que eu vejo tudo isso de uma forma muito positiva. Eu volto a dizer, a gente está num momento que nós não gostaríamos de estar, mas um momento no mundo e que os conflitos estão cada dia maiores. Isso todo mundo já ouviu falar isso, mas infelizmente essa revolução das redes sociais está trazendo talvez o pior do ser humano. Isso é uma janela de oportunidade tremenda, né, para os meios alternativos, adequados, apropriados, sei lá o que, nome que se dê, mas para a gente dialogar, para construir consenso. Então há um espaço enorme para isso. Então eu vejo com muito otimismo o momento que a gente está e o que a gente pode fazer pela frente. Acho que nunca se precisou tanto da mediação, da conciliação, da negociação, a arbitragem também, viu, Francisco? Mas dessas formas da gente dialogar e de buscar o consenso. Eu acho que a gente é um momento raro de oportunidade. E acho que temos que acelerar, aproveitar isso, a favor. E agradeço mais uma vez, tá? Para mim, estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês, com a Alessandra, com a Valéria, o nosso Francisco Maia foi, né, um querido colega e tão importante nessa nossa trajetória. E parabéns, o CONIMA tem que fazer isso mesmo. Eu fico muito feliz de estar participando de um evento do CONIMA e disposição para ajudar vocês em tudo que eu puder colaborar. Que notícia boa, porque vou falar, viu? Os ícones aqui, vocês não sabem a alegria desse encontro para mim. Mas, de coração, eu vou me despedindo, vou agradecendo a presença de vocês e logo, logo estaremos no ar. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço. Prazer. Um abraço. Beijo. Tchau. Tchau. E este foi mais um CONIMAcast, uma iniciativa do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, com o patrocínio do CAN-CCBC, Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Ou mesmo através do WhatsApp, disponível no site do CONIMA, www.conima.org.br. Nos encontramos no próximo episódio.